Se você não viu a mensagem, não viu ou não ouviu a mensagem passada, eu te aconselho, a mensagem que tivemos no domingo passado, eu te aconselho a fazer uma coisa. Termina hoje aqui, porque eu não queria que você saísse agora, e não deixa de escutar aquilo que a gente conversou no domingo passado. Eu estou fazendo uma série de 3 mensagens, evidentemente mensagens de Natal, e elas estão emolduradas dentro de um grande título, dentro de um grande tema, que é bom demais por ser verdade. Na mensagem número 1, o que eu acho que você deveria ficar ligado e ligada, é que eu disse que o Natal é uma boa notícia, maravilhosa notícia, porque o Natal, o que a gente celebra são recomeços. O que a gente celebra é a vida se impondo sobre a morte. O que a gente celebra é o fato de que não existe ponto final, desde que não existe ponto final, desde que Deus resolveu encarnar-se em Jesus. Hoje eu queria avançar, e eu queria te chamar para esse, digamos assim, para este segundo capítulo. Por favor, se liga, presta atenção aí, reserva o melhor da tua mente, o melhor do teu coração aí para este momento aqui. O nosso tema de hoje é o Natal. Ele é uma boa notícia, especialmente para os invisíveis. O Natal, ele é uma boa notícia visível para os invisíveis. Eu sei que eu estou sendo, até este momento, enigmático. E você deve estar se perguntando, afinal de contas, o que se quer dizer com invisíveis? Para que você tenha noção exata do que eu estou falando, eu queria te contar, com as minhas próprias palavras, 3 eventos que estão nas narrativas do nascimento de Jesus. 3 eventos. Por favor, vai me acompanhando e você vai observar como estes 3 eventos, eles têm um ponto em comum que eu vou ressaltar. E são 3 eventos que são muito importantes para a gente entender por que o Natal é uma maravilhosa notícia, especialmente para os invisíveis. O primeiro evento é um evento que se dá, por favor, preste atenção, é um exemplo que se dá no templo. Naqueles dias, nos dias de Jesus, toda a religião estava centralizada no templo. O templo prefigurava, representava, encarnava a presença de Deus. Por isso que se tinha a noção de casa de Deus. Era uma religião, eu diria, com muitos aspectos belos, mas ela pecava no fato de que ela dependia excessivamente de lugares sagrados, como se Deus estivesse numa determinada geografia. E aí, quando festas litúrgicas aconteciam durante o ano, você tinha uma quantidade muito grande de gente que afluía para o templo, fora as rotineiras atividades religiosas que ali estavam. Mas tinha uma classe especial para aqueles dias, que era a classe dos sacerdotes, os pastores, por assim dizer. Só que você tinha tanta gente, você tinha tantos sacerdotes, que precisava que houvesse sorteio para que determinados aspectos do culto, eu não sei você, mas deu um trovão absurdo aqui aqui perto de nós, mas não sei como é que foi aí na sua casa. Eu estava dizendo que eram tantos sacerdotes, que para que houvesse espaço para todos eles participarem do culto, lá da liturgia, se fazia inclusive um sorteio. Agora, sabe o que eu quero te dizer? É algo, imagina o seguinte, imagina por um instante, que nós tivéssemos aqui, por assim dizer, 2.000 tocadores de violão, imagina, e que todos os domingos
todos os domingos a gente tocasse violão em louvor a Deus. Imagina, mas você tem 2.000 tocadores. A fim de que todos esses 2.000 tocadores participassem, a gente começaria a fazer um sorteio. De uma maneira tal que pegamos os 2.000, tiramos o sorteio, fazemos o sorteio daquele dia, e ainda assim a quantidade de anos ou de dias não seria suficiente para que todos pudessem, num ano só, participar daquele momento. Sabe o que isso poderia dizer? Se o ano tem 365 dias, e eu sou um dos 2.000 tocadores de violão, sabe quando é que eu poderia ter o privilégio de subir aqui no altar e tocar o violão, quem sabe daqui a 4, 5, 6, 7 anos? Era exatamente o que estava acontecendo naqueles dias. Agora, dentro do momento de culto, tinha um ato litúrgico que era muito importante, que era quando um dos sacerdotes entrava numa determinada parte do templo e ele colocava incenso sobre um determinado lugar. Por que isso era muito especial? Por que isso era tão valorizado? Porque o incenso, em toda a mentalidade bíblica, representa as orações, representa as lágrimas, as alegrias, as dores, as tristezas. O incenso, ele, ao subir com a sua fumaça, ele simbolicamente dizia que ali estavam as nossas orações. Eu posso dizer que esse era o momento filé, mignon. Eu posso dizer que esse era o momento simplesmente mais desejado por todo mundo. Se eu fosse um dos sacerdotes, poxa, eu fosse sorteado, quem sabe, para limpar a mesa. Eu digo, demorei 4 anos somente para limpar a mesa, mas se eu fosse sorteado para colocar o incenso, meu querido, ganhei, num certo sentido, algo importantíssimo na minha carreira como sacerdote. Tinha um sacerdote que se chamava Zacarias. Zacarias era casado com uma mulher, e ambos, eu acho que eu vou deixar ele falar. Zacarias foi escolhido, saiu no sorteio, para que ele pudesse, no templo, apresentar o incenso. Na hora que ele vai pegar o incenso, e eu posso imaginar o senso de alegria, pode ser que, me permita a linguagem mais coloquial, pode ser que esse cara tenha esperado 10 anos para aquele momento. Chegou o grande dia, ele vai chegar, olha a agenda e diz, eu vou colocar o incenso, e aí ele vai para colocar o incenso diante de Deus, por assim dizer, e sabe quem está do lado dele? O anjo Gabriel. Cara, ele não só foi sorteado para aquele momento, quanto um anjo está diante dele. E aí começa um diálogo. O anjo Gabriel diz para ele, Zacarias, você e a sua mulher foram escolhidos, vocês terão um filho. Gente, na boa, estou eu aqui mexendo no incenso, Gabriel está aqui, aquele momento incrível, vocês foram escolhidos, vocês terão um filho. Reação de Zacarias. Mas, Gabriel, eu já sou velho, e minha mulher, não pensa que ele disse minha mulher é velha, ele é maluco de fazer um negócio desse? Ele disse, eu já sou velho, minha mulher já é adiantada em dias. É isso que o texto diz, né? Quase que ele dizendo assim, cara, desde aquela época já se sabe que há determinadas coisas que não se podem dizer nem para uma mulher, nem sobre ela. E ele está dizendo, eu sou velho e minha mulher é adiantada em dias. Gabriel, na boa, como é que isso vai acontecer? Gabriel, então, vai, e eu até diria para você, num certo rompante, Gabriel diz, pois então, você, por não acreditar nisso, você ficará em silêncio. Olha, dá uma olhada aqui. Aconteceu, o anjo disse, não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida, Isabel, sua esposa, terá um filho, o nome dela será João, e você irá comemorar e pular de alegria, não apenas você, pois o nascimento dele irá alegrar muita gente, e ele será grande na presença de Deus. E aí, é quando ele diz,
mas espera aí, como é que esse negócio vai acontecer? Gabriel então diz para ele: olha, Zacarias, porque você não acreditou, você vai ficar em silêncio e você só vai voltar a falar. Eu te roubo num certo sentido, eu suprimo a tua fala e você só voltará a falar quando seu filho nascer. Zacarias sai dali e faz mímicas para que todos pudessem entender. Ele começa a tentar e vai se comunicar até que seu filho nasça num determinado momento. Agora aqui entra um pouco a minha fantasia. Eu acho que Gabriel foi um pouco temperamental aqui, vocês não acham, gente? Meio que talvez Deus olhou para ele e tenha dito: Gabriel, peraí, cara, não vamos punir as pessoas com silêncio simplesmente porque elas não entenderam. Afinal de contas, a pergunta do Zacarias fazia algum sentido, né? Sou eu, já, velho, minha esposa adiantada em dias, você está dizendo que a gente vai ter filho. Me explica como esse negócio vai acontecer. Uma pergunta simples, que não necessariamente denotaria falta de fé. Quem sabe Gabriel pode ter sido repreendido por Deus dizendo assim: Gabriel, pega um pouco mais leve, né, meu parceiro? Porque a gente precisa entender que os seres humanos têm as suas limitações e a nossa maturidade deve nos levar a entender e acolher esse tipo de limitação. Tirar dessa pequena digressão, gente, o fato concreto que eu quero te dizer, que Zacarias e Isabel eram um casal naquela estrutura social e religiosa invisível. Sabe por quê? Porque um casal que não tinha filhos, e esse era o grande elemento validador, um casal que não tinha filhos, era alguém visto, era um casal visto como tendo alguma coisa errada. Existiam inclusive visões de que Deus amaldiçoava um casal e a prova disso era a ausência de filhos. Sabe o que eu quero dizer? Que nas festas de domingo, nos encontros sociais, quando Zacarias e Isabel chegavam, em comparação aos outros casais que tinham filhos, Zacarias e Isabel eram invisíveis. Agora, por favor, vem comigo para uma coisa. Por que, tendo tantos sacerdotes, por que, tendo tanta gente, muito mais visíveis, muito mais estratégicas, por que Deus, para anunciar o nascimento de Jesus, vai logo naquele casal, social e religiosamente mais frágil? Será que não tem alguma coisa aí? Eu vou para o segundo ponto. O segundo ponto a segunda história você conhece Maria. Um anjo é enviado a Maria. Dá-me a sensação de que agora parece que já se entende que os seres humanos podem perguntar: como é que isso vai acontecer? Porque o anjo aparece para Maria e diz: alegra-te, favorecida, alegra-te, cheia de graça, porque Deus escolheu o teu ventre, e é no teu ventre onde será formado esta criança, a quem o mundo vai olhar. E Maria pergunta: mas como será isso? Só que dessa vez me parece que houve uma espécie de aprendizado angélico de que os seres humanos podem fazer essa pergunta. E aí há uma expressão fantástica quando ele diz: e o poder do Espírito Santo virá sobre ti e te envolverá. E gente, por favor, preste atenção que eu vou dizer uma coisa aqui. Preste atenção que eu vou dizer aqui. Durante anos, a história simplesmente sacralizou o fato de que Maria era virgem. E por consequência disso, não a gente aqui, mas por consequência disso, criou-se toda uma neurose, toda uma celebração em cima de virgindade, e criou-se todo um problema em cima de sexo, baseado nesse tipo de coisa. Posso te dizer uma coisa aqui fantástica? Jesus é divino, não é porque ele nasceu de uma virgem. Jesus é divino pela pessoa que ele foi. Se ele tivesse nascido como fruto do encontro amoroso entre José e Maria, o fato dele ter nascido biologicamente igual a todo e qualquer ser humano não lhe roubaria a sua divindade. Porque que coisa mais divina pode ser os seres que são gerados em amor por duas pessoas que se amam? A divindade não precisa estar longe do sêmen para ser divino.
Jesus não precisa da virgindade de Maria para ser quem ele é. E a gente errou, não a gente aqui, mas em alguns momentos da história, a gente errou o foco. A questão de Maria não é que ela é virgem, não é esse o ponto. Pensa, qual é o tema da nossa mensagem hoje? O Natal é uma boa notícia para os invisíveis. Deus pega um invisível, chamado Zacarias e Isabel, e agora Deus agora se dirige para uma menina, numa cidade da Galileia, que naquela estrutura social era o invisível do invisível. Pega uma menina, praticamente um adolescente, e diz: é você agraciada. Quantas mulheres mais importantes, mais estratégicas, mais visíveis, quantas? E Deus vai e diz: é você, Maria. É você, Maria. Agora, olha que comportamento fabuloso de Deus. Sendo Ele esse mistério absoluto que habita tudo e todos, Ele resolve entrar na história. E na hora de anunciar esta entrada, esta encarnação, Ele procura logo um casal invisível. Mas só que Zacarias, Isabel, perto de Maria, ainda era acima. Porque Deus vai no templo, e dentro do templo Ele procura o invisível. E mais, Deus desce a barra, sai do templo e vai até uma casa. Olha, do templo para a casa, dos sacerdotes, que era uma casta especial, para uma menina invisível. E diz para ela: você trará aquele a quem a gente chamará o Salvador no teu ventre. Deus radicaliza mais ainda. Ele sai do templo, ele vem para casa, ele sai da classe sacerdotal, ele chega numa menina de uma inexpressiva cidade, e Deus ainda vai mais baixo ainda. O texto de Lucas nos diz que na noite em que Jesus nasceu, tinham uns pastores, não mais sacerdotes, mas exatamente aqueles que cuidavam dos rebanhos, que naquela estrutura social eram as pessoas abaixo dos sacerdotes, abaixo de Maria e abaixo de tantas outras pessoas na existência. Zacarias e Isabel era invisível naquela estrutura social religiosa. Maria era invisível e os pastores eram mais invisíveis ainda. Os céus se abrem e aos pastores é dado o privilégio de ouvir um coral de anjos citando aquela coisa tão maravilhosa: paz na terra aos homens de boa vontade. Que coralzão! Imagina, cara, pastores e pessoas que eu passaria na rua e eu nem olharia, porque não tem predicado, não tem atrativo, e Deus resolve fazer o seu espetáculo da encarnação para os invisíveis. E aí eu te pergunto, para quem o Natal foi uma boa notícia? Para quem? Prioritariamente para os invisíveis. Não à toa, no seu cântico, que no latim a gente trouxe para a nossa história, chamado Magnificat, não à toa no seu cântico, a mulher diz: e você destruiu os arrogantes e exaltou os humildes. A ideia de que Deus vem fazendo no Natal uma boa notícia, sobretudo para os invisíveis. Eu quero concluir te dizendo uma coisa. Nós pais e mães, eu vou repetir, nós pais e mães que somos emocionalmente saudáveis, nós gostamos de policiar o nosso coração para que no nosso coração não existam filhos preferidos. Pais e mães emocionalmente saudáveis ficarão extremamente magoados se forem, por assim dizer, acusados de preferir um filho ao outro. Por isso que todo ambiente emocional, todo ambiente familiar doentio tem como uma das suas marcas
pais e mães que, de maneira perversa, demonstram a explícita preferência por um filho, deixando o outro e a outra à margem do afeto e do carinho. Nós que somos pais e mães emocionalmente saudáveis, espiritualmente equilibrados, policiamos a nossa alma para não permitir que exista uma preferência aqui, uma preferência ali e tal, em que pese que por mais que nós nos policiemos com relação a isso, é inegável que pode ser que a gente tenha identificações diferentes. Se você nasceu numa casa com mais de um irmão ou irmã, se você é pai e mãe, está me escutando e tem mais de um filho aqui, você vai saber exatamente o que eu vou te dizer. Você vai perceber que por mais que o amor seja distribuído de maneira equitativa, igual, equânime, por mais que o amor seja dado para todos os filhos de maneira indistinta, o cuidado de que no aniversário de um teve isso, no aniversário de outro vai ter isso, se eu fiz para um, eu vou ter que fazer para o outro, por mais que a gente faça isso, eu e você podemos não esquecer de que a gente se identifica mais com o outro. Você já notou como a gente forma alianças dentro de casa? E quantas não foram, às vezes, onde eu conversando com pessoas, alguém disse assim, olha, poxa, sabe o que é? É que a Helena, minha filha, ela é super grudada no pai. Já o João, meu filho, é mais grudado em mim. Essas identificações não sacrificam o fato de que o amor é igual, mas são identificações. E mais, e posso dizer mais, pode ser que existam determinados momentos na vida onde toda a atenção vá para um determinado filho, ou para uma determinada filha. Sabe por quê? Porque pais e mães saudáveis fazem uma matemática na existência. E você sabe que matemática é essa? Meu filho João, você é muito amado. Posso te dizer uma coisa? Nesse momento, a tua irmã Helena está passando um momento de vulnerabilidade. A tua irmã é mais frágil do que você. A tua irmã é mais invisível do que você. Nós te amamos, mas por favor, compreenda que nesse momento, o nosso esforço, sem nunca deixar de te amar, é para abraçar Helena. Eu acho que Deus faz esse exercício todo dia. Ele olha para mim e diz, Eduardo, eu te amo. Você é visível, meu filho. Eduardo, você é alguém invisível na estrutura social. Meu filho, eu te amo. O fato de você ser visível não significa que o Natal não é para você. O meu Natal é para todo mundo. Mas, Eduardo, eu quero te dizer que eu tenho, como pai emocionalmente saudável que sou, eu tenho que olhar, como olho para você, para os invisíveis, para os vulneráveis. E meu filho, Eduardo, eu te convido a vir comigo, a fazer o Natal uma boa notícia, para todo mundo, para os visíveis e para os invisíveis. Mas, meu filho, principalmente, para aqueles que mais precisam de amor, aqueles que mais precisam de estrutura básica para viver. E aqui nesse ponto, eu diria um negócio para vocês. E com isso eu termino. Eu estava vindo para cá. Eu estava pensando no meu carro. Um pensamento me cruzou. E na hora que esse pensamento me cruzou, por que eu estou pensando nisso agora? Fiquei pensando, né? Eu falei, cara, se a gente errar a métrica do sucesso, a gente está ferrado. Sabe o que eu quero dizer com isso? Imagina o seguinte. Imagina que você pudesse me perguntar uma coisa. Se você me conhecesse hoje, eu dissesse assim, olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo. E você olhasse para mim e disse assim, você faz o quê? Eu digo assim, eu, sei lá, montei um negócio. Digamos que esse tenha sido o caso. Tal. Eu disse, onde você mora? Eu disse assim, cara, eu moro ali, num determinado lugar absurdamente incrível e tal. E você olhasse a roupa que eu visto,
olhasse a minha beleza, porque isso é muito evidente, olhasse todos os predicados que pudessem indicar que a partir de uma determinada métrica, eu sou bem sucedido. Aí eu fiquei pensando, cara, se a gente mudasse as métricas, se as métricas que a gente usa para dizer que algo é bem sucedido, algo é fracassado, se a gente mudasse, se houvesse uma revolução nessas métricas, e aí isso bateu o meu pensamento na igreja. A igreja evangélica gosta de se dizer como a igreja de Jesus Cristo. Somos 40 milhões, somos 50 milhões. E se a métrica não fosse essa? E se a métrica fosse? Nós somos até muito menores, mas aquilo que atesta a nossa existência, o sucesso da nossa missão, é o quanto a gente fez o Natal visível para os invisíveis. Imagina que a gente pudesse fazer e continuar fazendo do Natal aquilo que Deus fez. Deus olhou e disse: quem são os invisíveis? Quem são os frágeis? Zacarias, você. Ah, mas Maria é mais frágil do que você. Ah, Maria, mas os pastores são mais frágeis. O Natal de Jesus é uma maravilhosa notícia para todo mundo, visíveis e invisíveis. Eu posso dizer uma coisa? Deus, o nosso Pai, Deus, a nossa mãe, tem uma predileção sem sacrificar o seu amor por todas e todos, pelos seus filhos, em maior condição de fragilidade e de vulnerabilidade. E eu posso dizer agora uma última coisa para mim e para você: se eu sou um filho mais forte, se eu sou um filho mais visível, eu quero dar o meu braço a Deus e dizer: vamos, Pai materno, vamos sim fazer do Natal algo muito mais visível para tantas pessoas em condição de vulnerabilidade. A todos os vulneráveis dessa terra, a todos os vulneráveis dessa terra, a todos os invisíveis, eu tenho uma boa notícia, que é boa demais porque é verdade. O Natal chegou. Seja assim, meu irmão, minha irmã. Feche os teus olhos. Pai, nós fechamos os nossos olhos para ver melhor, não para ficarmos cegos. E Deus, muito obrigado, meu Pai materno, muito obrigado, porque você mostra esse Natal maravilhoso para todo mundo, para os visíveis e para os invisíveis. Por favor, por favor, por favor, que a gente se una, que a gente dê as mãos para fazer com que o Natal seja uma boa notícia para este mundo e especialmente para aqueles a quem os teus olhos entendem como vulneráveis, como invisíveis. Por favor, envia-nos para dizer aos invisíveis: o Natal chegou, agora nós tivemos. Que seja assim, amém e amém. Gente, que alegria. A gente vai cantar alguma coisa? Que alegria fabulosa. E quero te dizer, domingo que vem a gente se encontra para a terceira parte dessa nossa série. Quero compartilhar com você sobre os 4 amores do Natal.